Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quem Pode, um podcast da IFMSA Brasil FAG. E no episódio anterior nós encerramos o ciclo da medicina e por isso que hoje nós iremos falar sobre quem pode se destacar como médico recém-formado. E para isso nós trouxemos a Mônica Prado, de 26 anos, que se formou em medicina aqui na Universidade FAG. E na época que ela fazia a graduação, ela foi presidente da Liga de Medicina Integrativa e Complementar. E atualmente ela encontra ali meio se dividida entre psiquiatria e medicina da família e comunidade. Além dessa área de biológicas, que é a medicina, ela também se encanta bastante pela arte. Ela gosta de escrever, gosta de desenhar, pintar e até está cogitando publicar 2 livros de fantasia, mais voltados ali com traços de medicina e uma análise mais da psiquiatria. Ela é uma caixinha de surpresas. E para completar o nosso episódio de hoje, nós temos a Júlia Lacerda. Ela também tem 26 anos e também se formou no Centro Universitário FAG, no curso de Medicina. E ela está aqui hoje para contar um pouquinho da sua trajetória. Antes de entrar no curso dos sonhos, ela passou por 1 ano e meio de cursinho e agora ela está em busca de uma nova jornada, a caminhada pela oftalmologia, que é a área que ela mais gosta ali da medicina. Durante a faculdade, além das aulas, ela se jogou ali nas ligas acadêmicas e principalmente na de oftalmologia, na qual ela foi presidente também, porque vocês vão conhecer um pouquinho mais dela aqui. Ela gosta da oftalmo e ela tá aqui para contar um pouco mais dessa jornada, de como ela passou por tudo isso e principalmente junto com a Mônica, como tá sendo essa nesse novo dia a dia de recém-formado como médico. Mônica, Júlia, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Boa noite, Obrigada. meninas. Muito obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês hoje. E com a Mônica, minha colega de turma, que a gente se formou junto. Inclusive a Júlia já me forneceu alguns plantões aí. Já trabalhamos junto algumas vezes. A gente estava conversando aqui que elas já trabalharam juntas, já viveram algumas experiências ali juntas, muito legal. Postinho de saúde na UBS. Sim. Agora na UPA Tancredo também, que é onde a gente trabalha, às vezes dá uns plantões. Muito legal, olha, nem foi combinado, foi super coincidência. Agora que você falou de plantões, assim, essa parte de iniciar na carreira médica, eu queria saber o que vocês fizeram, o que vocês continuam fazendo para se destacar. Você pode contar um pouquinho pra gente, Mônica? Ali no comecinho, para se destacar, eu acho que é bastante importante o networking mesmo. As pessoas que você conhece durante a faculdade, os professores, residentes, até os próprios colegas. Porque no começo, como você não sabe, no meu caso, eu nem conhecia gente recém-formada ou que veio antes de mim, na minha família também, não tinha nenhum médico. Então, eu saí bastante perdida. Então, por vezes, eu tive que recorrer ali até uns plantões na UOPECAM. Precisei de carta de recomendação. Então, eu utilizei ali contatos que eu tinha com professores que já tinham me acompanhado em estágios e um residente também. Então, é bem importante essa parte de indicação, de comunicação mesmo, de conversar até para trocar uma ideia no sentido de o que eu faço agora que eu terminei, como que funciona essas empresas que contratam para a prefeitura, como que funciona para fazer um CNPJ. Então, tudo isso eu saí meio perdida e acho que quem já sabe essas coisas, quem já conversou, né, trocou uma ideia com o pessoal já formado, já sai como se fosse uns 3 passos à frente de quem não sabe. Nossa, muito interessante. Eu acho que, mais uma vez, a gente traz o tópico networking no podcast. A gente fala muito sobre isso. Demais. Todo mundo que senta aqui fala, gente, networking, conversar, mostrar quem é você, conversar com os médicos, doutores, porque isso ali na frente vai ser muito importante pra sua carreira mesmo, né, como um todo. Sim. Eu acho que além do conhecer, né, diferente, eu já tenho médicos na família e tudo, mas mesmo tendo pessoas próximas, mesmo conhecidos na área, mandar mensagem, conversar, se jogar, entendeu? O não você já tem. Então, entrou naqueles grupos, os famosos grupos de plantão, manda mensagem para quem for. Viu alguma pessoa ali mandando, passando um plantão, mesmo que já passou, manda uma mensagem para essa pessoa, viu? Tô disponível. A próxima vez que passar um plantão, pode me mandar uma mensagem. Viu algum lugar que você tem interesse em trabalhar? Eu, por exemplo, gosto muito da área da medicina ocupacional. Manda mensagem para todas as empresas possíveis. Vão falar que não, já é muito médico, já tá tudo ocupado. Mas uma hora vai precisar. A rotatividade é muito grande, né, nesse meio de plantão, nesse meio de clínica ali.
dos recém-formados mesmo, onde a gente vai trabalhar. Então, toda hora sai gente para fazer residência, ou só para estudar mesmo, nem é todo mundo que vai trabalhar quando se forma. Então, a rotatividade é enorme. Uma hora vão te chamar para alguma coisa. E é nesse vão te chamar que você vai pegando jeito, vai conhecendo o pessoal. Então, além do network, eu acho que se joga, manda mensagem, não precisa ter vergonha, porque todo mundo vai começar da mesma forma. Sim. Então, eu que tenho pessoas... O meu pai é médico, né? Eu tenho na família pessoas médicas. Isso nem sempre isso vai ajudar. Porque, por exemplo, meu pai é especialista, então já não me ajuda tanto. Uhum. Beleza, tem um colega ou outro que pode ajudar. Mas não importa, gente. O mais importante, eu acho, que manda mensagem, se joga. Pede para um professor te indicar, um colega que já se formou antes, você já trabalhou em algum lugar legal. Eu acho que isso é o mais importante, você mandar mensagem para as pessoas. Sim, às vezes eu tenho uma tia enfermeira, vai lá e já conversa, exatamente, troca uma ideia. Tem que perder a vergonha mesmo. Desempregado você já tá, gente. O que pode acontecer de pior? Exatamente. O que pode vir ali, né? Uhum. A gente sempre fala, assim, desde o primeiro episódio, eu acho, seja cara de pau. Exato. Ou não, você já tem. Eu demorei muito na faculdade para aprender a ser cara de pau. E daí isso até hoje me pesou, às vezes. Eu queria ter sido aquele aluno chato que fica lá do lado do anestesista. Ai, posso entubar? Posso entubar? Posso entubar? Eu tenho essa dificuldade. Faltou um pouco. Não, eu quero ser assim. No internato eu vou falar, deixa eu anestesiar. Por favor, uma hack. Se joga. Já de primeiro, uma hack. Por que não, né? Eu acho que, quem sabe, né? Exatamente. O não a gente já tem. A gente sempre volta nisso. Exato. Sim. E nessa questão falando de formar, de faculdade, vocês acham que a faculdade, ela preparou vocês para o que vocês estão vivendo hoje? Eu acredito que aqui na FAG, pelo menos, no curso que a gente faz, eles preparam muito a gente para ser um bom clínico. Eu acho que a gente sai com uma bagagem muito boa teórica da clínica em geral. Nossos estágios são bem focados, né, na clínica médica, nas especialidades clínicas. Mas eu senti muita falta da parte de urgência e emergência. Foi completamente despreparada. Assim, para eu começar a trabalhar, eu tinha que ter certeza que eu não ia atender uma sala vermelha. Eu não ia pegar uma emergência. Porque eu não me sentia pronta, nem um pouco pronta para atender. Já na clínica, eu acho que a gente sai é uma bagagem muito boa. As aulas do PAS, né? Desde o começo a gente já tá ali no posto de saúde. Então, é muito um ambiente familiar pra gente. Exatamente. Porque desde o comecinho a gente tá introduzido ali nesse ambiente. Agora, da urgência e emergência, realmente foi meu calcanhar de Aquiles. Eu comecei a fazer plantão, depois já tinha uns 6, 7 meses de formado. Porque eu tinha medo mesmo. E daí, eu mandava mensagem para minhas amigas. Eu falava, não, eu vou acompanhar você primeiro, só pra mim ficar olhando pra ver, só pra mim te ajudar. Porque a gente não sabe nem o que esperar, né? Porque os nossos estágios são muito rasos na urgência e emergência. Então, não é nem só o medo de não saber fazer algo, o que vai me esperar numa sala vermelha? Eu acho que eu passei 2 vezes numa sala vermelha durante a faculdade toda. Então, o que será que vai me aparecer lá, sabe? Será que eu vou estar preparada? Sendo que eu nem sei qual que é o dia a dia de uma sala vermelha, de uma emergência. Então, acho que isso... Sim. A gente não sai nem um pouco preparado para essa parte. Eu já recomendo que faça o ACLS, o ATLS, fazer tudo esses cursos do final aí, o PALMS, o que tiver condição de fazer, porque realmente dá muito suporte pra gente. Eu até fiz o estágio no SAMU, né? Eles disponibilizam pra gente, não é obrigatório, mas é bem legal fazer também. E também depende, porque como você está lá no SAMU, pode você não ser chamado para nada, como pode ser que você seja chamado para uma emergência. Então, depende da rotatividade ali, do que vai acontecer para você ter boas experiências em urgência e emergência ou não. Eu acho que é a parte que mais assusta, né? Realmente é a urgência e emergência, porque você precisa estar pronto, você precisa estar à frente ali e saber você não como tem agir. tempo de pensar, você tem que agir. Você não é igual a clínica, que o paciente vai te falar que ele tá com a queixa do paciente, você consegue pensar, você consegue discutir às vezes, espera só um pouquinho, vou discutir com o meu colega ali da sala do lado. Vai, conversa. Não, emergência não tem como. Você tem que resolver. Você pedir uns exames para ele e ir pensando, estudar o caso dele, discutir com outras pessoas. Dá para fazer isso porque ele vai voltar para você. E na urgência e emergência não, é ali e agora. Então, dá aquele friozinho na barriga mesmo. Nossa, eu achei que teria uma parte no internato, tipo, que rodaria em urgência e emergência. A gente passa no SAMU, né, como a Mônica falou. Mas igual ela falou também, a gente ficou uma semana no SAMU. Então, a gente vai em um período do dia, ou na manhã ou na tarde, que a gente divide com outro colega. Pode ser que nessa manhã você saia para várias ocorrências. Mas não é todo dia e toda manhã ou toda tarde que
vai ter um acidente, que vai ter algo mais grave que você vai ver, graças a Deus. Então, você não sabe o que vai esperar. Às vezes, alguns colegas meus não viram nenhuma ocorrência. Ficaram lá a semana inteira só esperando. Eu peguei algumas, mas assim, é muito pouco, sabe? Igual eu falei, 2. Então, e você não põe a mão na massa. Você tá assistindo ali, você tá vendo, você tá acompanhando outro médico. Entendi. Então, quando é você, é muito diferente. A responsabilidade é toda sua. Não tem ninguém ali pra te ajudar. Outro médico que vai fazer aquilo por você é você. Você tem equipe que vai te ajudar, mas você é a cabeça do negócio. Então, eu acho muito complexo. E a responsabilidade é sua Exato. também, né? Então, é muito perigoso. A gente não pode dar um passo maior que a perna, né? Então, tem que sempre cuidar muito. Sim. Na hora que a gente se forma, aonde a gente vai trabalhar. É importante ir pegar o fluxo, conhecer já alguém, nem que você não conheça, entra lá e vai perguntando para os enfermeiros, para os técnicos, como é que é aqui? E vem muita urgência e emergência? E como que funciona? E vai xeretando mesmo, andando por lá e descobrindo tudo, porque vai ser bem importante para você entender esse fluxo do trabalho também. Sim. E até mesmo fazer esses cursos, né, que você comentou ali, para você se aprofundar. Nossa, agora eu fiquei com medo dessa fase aí. Não, é uma coisa que eu não sabia e não Eu tinha também não. curiosidade também. Nunca pensei sobre isso, sabe? Então é bem legal vocês trazerem isso aqui pra gente. É porque eu acho que é algo que a gente vê tanto. Assiste série, vê filme. É o que a gente mais vê. Urgência e emergência e as pessoas aplicando essa parte da medicina. Então, você já espera que você vá ter isso em algum momento, né? Mas talvez não seja a realidade. E no caso, eu e a Júlia, a gente é muito clínicas, né? Ela tem a parte da oftalmo, que é de cirurgia e tudo mais, mas eu, por exemplo, é psiquiatria, então, ou medicina da saúde da família. Então, tem bem pouca coisa ali de urgência e emergência. Então, eu não tenho muita aptidão para essa área. Então, mas mesmo assim, gente, se joguem, mesmo que vocês estejam com medo, vai com medo mesmo, para aprender que quanto mais preparados vocês estiverem, para a hora que chegar ali a vida real, é melhor. Então, a hora de errar é quando você é aluno ainda e quando você tem suporte para isso. Sim. Exatamente. Acho que o internato ali é a prova viva disso, né? Ou você vai, Sim. ou não dá certo. Tem Faça que ir. estágio. Sempre procura saber mais, porque é muito importante. Mas a gente sempre vai pender para a área que a gente gosta. Então, a gente sempre vai dar um foco maior porque a gente gosta. A gente vai procurar fazer mais estágios nas nossas áreas. Então, igual a Mônica falou, nossa área que não é da emergência, você fica lá se preparando, montando o seu currículo. Eu vou fazer tudo, no meu caso, em oftalmologia. Não tem pode ter, claro, mas não vai ter uma parada ali no meio do meu estágio de oftalmo. Não é uma coisa que eu vou me apegar tanto. Eu vou focar mais na área da oftalmologia. Então, você vai deixando os outros um pouco mais de lado. E nem sempre você vai passar direto numa residência. Então, você vai precisar muitas vezes trabalhar. Então, você precisa ter uma bagagem de tudo, mesmo gostando mais de uma área específica. E como que foi esse processo para você sair da faculdade, tipo, não conseguir passar de primeira, continuar trabalhando e estudando ao mesmo tempo? Como é que tá sendo? No nosso caso, a gente não ia passar de primeira de nenhuma forma, porque nós somos do meio do ano. Então, teríamos o limbo ali de 6 meses. No meu caso, eu tinha muita curiosidade em trabalhar. Por mais que eu não tinha necessidade de trabalhar, eu poderia ficar só estudando, focando na residência. Eu queria muito conhecer o que será que me espera, né? A gente sempre fica ansioso pelo, ai meu Deus, como que é trabalhar, como que é dar o primeiro plantão. Então, eu queria ir, mas eu tinha muito medo. E aí, o que eu pensei? Tá, o que eu faço, né? Preciso ir em um lugar um pouco mais seguro, ver o que vai ter nesse lugar mais seguro. Então, o que todo mundo mais faz? Vou com um amigo. Meu primeiro plantão, eu vou com um colega. Fui com uma amiga. Graças a Deus, foi bem tranquilo o nosso plantão, então foi bem calmo. Foi numa UPA. Eu dei um único plantão em dupla. Aí o resto eu falei, não, eu vou sozinha agora. Aí eu sempre falei a faculdade inteira. Eu acho que a gente paga muito a língua depois que a gente se forma. Eu falava, eu nunca vou trabalhar numa UPA. Meu Deus, eu Deus! toda. Eu falava, não, porque eu UPA, não preciso nunca. de plantão. Eu vou ser psiquiatra, pra que plantão? Olha, eu correndo no plantão da UPA. Ai, gente, cadê os plantões? Que eu não tô precisando de plantão. E eu morria de medo. Eu falava, UPA, não passo nem na frente. Meu pai sempre comentava, filha, vai ver um plantão na UPA. Hein? É bom, a equipe é boa, tem muitos médicos lá. Eu falava, nunca. Você já passou na frente da UPA? Tem muita gente, muito paciente grave. Não, eu tenho medo. Hoje, eu só vou dar plantão se for numa UPA. A estrutura da UPA é muito boa, né? A gente tem exames, a gente tem uma equipe muito boa. Muitos colegas médicos ao mesmo tempo. Então, a gente tem 6 médicos lá trabalhando.
Então, você poder contar com ajuda, sabe? Ter equipe que fica na emergência. Então, hoje em dia, eu só vou na UPA. Eu amo dar plantão na UPA. E eu falo, não tenham medo. Às vezes, se você colocou uma coisa na sua cabeça, eu nunca vou ali. Pode ter certeza que talvez você vai mudar de ideia. Já vai desvinculando dessa ideia de, eu nunca. Porque eu também tenho que ter cuidado com isso. Porque eu também me interessava de, ali é de medicina integrativa, ali é de psiquiatria. E ia atrás dessas coisas, de simpósio disso, e eu não me preocupava. Eu ia correndo, né? E era urgência e emergência, eu ia correndo. Não, você tem que se interessar pelaquilo que você não gosta, porque vai ser o seu calcanhar de Aquiles e em algum momento você vai usar. Então, não desvincule essa ideia do eu nunca. Eu nunca faria isso, eu nunca faria aquilo. Será que não? Então, né? Será que... Talvez você ainda faz e gosta. Talvez você precise, né? Tô aprendendo muito com vocês, gente. Eu tô amando. Nossa, muitas experiências. E realmente, vocês trazem coisas que a gente nunca nem imaginou. Mas, enfim, vão fazer parte, né? Por exemplo, ir trabalhar numa UPA. A gente não faz ideia de como funcionam esses sistemas, né? Eu acho que o fato de não saber também dá aquele medo e aquela insegurança. Exatamente. Tipo assim, eu não sei como funciona, como as pessoas trabalham ali dentro, como que é a harmonia do serviço deles. E o que eu vou fazer ali? Como que eu vou chegar e o que eu vou falar, né? A gente vê como que as coisas funcionam, mas e aí? Como que faz parte disso, né? E eu acho que também o que falam muito para nós antes da gente sair da faculdade é você vai pegar plantão, aquele grupo de plantão, e aí aquele desespero, e realmente é mesmo, manda uma mensagem, já pegaram o plantão. E aí você não sabe como funciona, igual você falou, a gente não faz ideia. Aí que você vai descobrir que você tem uma escalista que você pode enviar uma mensagem. Nem tudo é só por concurso, né? Então, tem outras formas de conseguir o plantão. Você vai pegando as manhas, sabe? Em uma semana ali naquele grupo de plantão, você já descobre mais do que na faculdade inteira. Então, às vezes a gente sai com muito medo, mas em pouco tempo a gente já vai descobrindo um pouco como as coisas funcionam. É difícil, mas rapidinho a gente pega o jeito, porque a gente fica interessado ali, a gente vai atrás. Então, as coisas vão surgindo. E o negócio de mandar mensagem, correr atrás, dar a cara a tapa mesmo, isso faz com que você abra vários caminhos. E facilita muito a nossa vida. Sim, com certeza. E nesse momento em que vocês estão, quais habilidades que vocês acham que tem sido muito importante no dia a dia de vocês? Eu acho que eu vou bater de novo na tecla de comunicação. Porque, por exemplo, agora não só faço plantão, eu estou numa UBS em Santa Isabel, próximo ali de Realeza. E, assim, a equipe ela tem que estar muito integrada. Você tem que ter essa união com enfermeiro, com técnico, com fisioterapeuta. Então, quanto mais unida a equipe estiver, mais comunicação houver entre essa equipe, melhor vai ser o atendimento do paciente. Vocês vão ter uma resolução do problema do paciente de uma melhor forma. Porque vocês vai lá e vai conversar. Vai conversar ali com a enfermeira. Você conhece o caso daquele paciente? Porque eu não sei se é realmente isso que ele quis dizer, ou se tem aí uma outra situação, porque o familiar diz uma coisa, ele diz outra. Então, são pessoas que vão te ajudar não só para a questão médica em si, não só a questão da saúde da pessoa. É uma visão bem ampla que eles têm, principalmente se as pessoas já estão ali há mais tempo. No meu caso, a enfermeira que trabalha comigo, ela tem 9 anos ali, então ela conhece todo mundo, ela sabe tudo. Então, ela sabe te orientar bem. As outras pessoas do posto, principalmente, vão saber te orientar de uma forma que a faculdade não te ensinou. Então, até questão de medicação, às vezes ali você não sabe uma diluição, alguma coisinha assim, você vai chegar na enfermeira, ela já está fazendo isso há muito tempo. Então, também vestir o chinelinho da humildade e, às vezes, chegar ali e falar, eu não lembro muito bem a diluição da hidralazina. Aí a enfermeira vai falar tem que diluir assim, assim, assado. Então, ela já vai te encaminhar e isso vai só fortalecer a equipe como um todo e vai ser melhor para o paciente e para você. Sim, perfeito. Acho que a comunicação é um grande pilar ali. É muito importante. E a humildade é a melhor coisa. Muitas vezes, o que eu mais gosto é chegar num lugar que eu vou trabalhar e eu falo, gente, se vocês viram que eu estou fazendo algo que vocês têm costume de fazer diferente, vem e me fala. Não tem problema algum. Se vocês viram que eu fiz algo que vocês não concordem, me digam. Eu quero saber. Porque a gente não sabe tudo e nem vamos saber. E elas sabem, quem trabalha mais tempo vai saber muito mais que nós. A equipe de enfermagem sabe muito mais que nós sobre a parte de medicação. Então, é muito bom aprender com a equipe. E saber ouvir, sabe?
Várias vezes eu já cheguei em ponto e falei, olha, se vocês fazem alguma coisa aqui mais de rotina, me passa para eu fazer da forma que vocês fazem, que vocês veem que fica melhor, né, para vocês. Eu quero aprender com vocês também. Nossa, já chegou de várias vezes de bater na minha porta. Ó, você passou isso pro paciente. Aqui a gente costuma fazer dessa forma. Mas só porque você pediu para eu te falar. Pode continuar com a sua prescrição normalmente. Falei, não, vamos mudar então. Vamos fazer dessa forma, eu concordo com você. Então é muito bom, porque a gente só aprende. E quando você dá abertura para as pessoas te mostrarem teus erros ou quererem te ensinar, é muito mais fácil. Porque se você já chega com cara fechada, querendo ser o sabichão, muitas vezes eles vão ver você errando e não vão falar nada. Então, muitos problemas podem ser evitados quando você é uma pessoa humilde. E é muito difícil. Tem gente que fala, não, mas a gente se forma novo, né? Com essa cara de novinha. Mas se eu não ter postura, não for brava, não vão me respeitar. Se a pessoa não for te respeitar, ela não vai te respeitar, você sendo humilde ou não. Então, é melhor você ser humilde e reconhecer que você não sabe tudo e essa pessoa vai te ensinar muito. Então, acho que esse sempre é o melhor caminho para todas as áreas. Até uma medicina ocupacional, medicina do trabalho, né? Igual eu falei, que é uma área que eu gosto. Não tem problema, a gente dá para aprender em qualquer canto. Então, eu acho que é muito importante. A humildade, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode usar na nossa vida de formada. Eu acho muito importante. E isso foi algo até que os meninos do episódio anterior, que eram do internato, comentaram também. Que no internato você também precisa colocar o chinelinho da humildade. Muito. Você tem muito a aprender, você tá ali para aprender. Você tá ali aprender no internato, e aí até fora da faculdade a gente tem que permanecer assim. Então eu acho que é muito interessante a gente ver as duas coisas se cruzando, as duas etapas, né? Dentro da faculdade e fora da faculdade também, e os mesmos conselhos se encaixando. Networking, comunicação, dar a cara a tapa, essa parte da humildade também. Então é sempre um ciclo contínuo. Nós estamos trazendo isso desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio. Todo mundo falando a mesma coisa. Então, acho que fica como dica para o pessoal em casa mesmo. Porque acho que esse é um caminho. A comunicação é muito importante. Você saber se expressar para que você consiga se comunicar bem também com a equipe. Eu acho que isso faz todo um sentido ali num contexto geral. Aí, já pegando esse gancho aqui de todas as coisas que nós precisamos fazer, eu queria saber se vocês têm alguma estratégia que fez com que vocês permanecessem firmes desde o início da faculdade. Eu criei o hábito, assim, de colocar videoaulas, mesmo as que eu já assisti, mesmo que, é uma coisa simples, é hipertensão. Mas é simples, mas eu posso vir a, de repente, esquecer alguma coisa. Então, eu deixo a videoaula rodando, mas sem aquele compromisso de, eu vou ter que anotar tudo porque amanhã vai ter uma prova disso. Eu deixo como se fosse um rádio, uma música, um podcast ali rodando enquanto eu estou fazendo minhas coisas. Então, foi um jeito leve que eu achei de revisar as coisas, para sempre estar ali, sempre estar com aquilo fresco, sabe? Então, quanto mais você escuta, mais você se familiariza com os temas. Mesmo aqueles que você achou que não podia aprender nada, às vezes teve um momentinho daquela aula que você não prestou atenção e agora você ouviu e ficou, agora isso faz sentido. Então, quanto mais você se habitua ali aos temas e consegue colocar eles na sua rotina de uma forma leve, não de uma forma pesada, como muitas vezes a gente tinha que fazer na faculdade, é melhor para você praticar mesmo aquilo no dia a dia, porque eu vejo que eu pelo menos, eu tinha essa dificuldade de, vou estudar para a prova. E no dia a dia é muito diferente da prova. Então, eu conseguia ver as matérias de uma forma diferente do que eu via na faculdade, porque eu estava aplicando aquilo ali na prática. Então, várias das coisas que a gente vê na faculdade fazem mais sentido. Você aprende muito trabalhando. Então, aprende exponencialmente. E daí, quando você está ouvindo uma aula que, de repente, você não tinha entendido tanto no internato, você fica... eu atendi um paciente assim semana passada. E as coisas vão se conectando de uma forma mais fácil. Eu acho que quando você enxerga a teoria na prática, tudo se encaixa. E aí começa a fazer sentido. Porque na faculdade é muito mais complicado, né? A gente fica presa ali numa sala de aula. Temos pouquíssimos ambulatórios agora no ciclo clínico, mas pelo menos temos, não vou reclamar. E aí eu acho que já começa no internato. Você vê na prática, e aí vai juntando os pedacinhos e tudo vai fazendo sentido. Aí legal saber que isso acontece também depois de formado. Mas eu acho importante, nisso se aplica muito a teoria na prática, mas a prática não é igual à teoria. E isso complica um pouco na hora de estudar, pelo menos para mim.
É muito bom trabalhar, mas a gente tem que ter muito foco. Por exemplo, se você quer entrar na residência, se você trabalha muito, você começa a ter mania. Então, você descobre que tem alguma medicação que não está ali, que você aprende, que não vai cair na tua prova, mas que na tua prática faz sentido. Aí você já vai lá para a prova fazer uma questão, eu não concordo com isso. Mas você não tem que concordar. A teoria tá falando não que é aquilo. Não briga da prova, a prova é sua. O rodapé do livro tá falando que é aquilo. Então, tem que ter todos os seus objetivos bem traçados. Você quer trabalhar? Trabalha. Mas saiba os prejuízos que vão trazer no teu estudo, na tua rotina. Mas tudo é ótimo. Tanto você não trabalhar e só estudar para passar mais rápido. O trabalhar é muito bom, é uma bagagem absurda. Mas sempre lembrar, a teoria e a prática, elas se complementam, mas pensando numa prova, ela pode te complicar. É igual a autoescola. Você tá andando, daí tem que fazer 2 paradas. Ai, por quê? Porque assim, na teoria você tem que fazer 2 paradas. Na prática, quem faz isso? Ninguém. Então, você tem que ter esse discernimento para conseguir. Fazer bastante questão também, eu acho interessante. Baixar os aplicativos e ir fazendo de vez em quando. Vou fazer aqui uma questão de otite média. E vai fazendo, assim. Porque daí você consegue discernir bem, e na prova cai assim, na prática não é o que eu faço, mas na prova, principalmente pediatria, tem muito disso, que a gente não interna a criança se ela está assim, mas daí na prática, aí tem uma mãe mais complicada, uma família mais complicada, então acho melhor deixar essa criança sob supervisão. Então, tem muito, muito disso mesmo, de ser diferente a prática e a teoria. Você, como médico, tá ali e analisa o contexto, né? O contexto Nossa, gente, todo. quanta responsabilidade. Exatamente. Mas vai fazendo sentido. Vai, né? Eu espero. É mais fácil do que parece. De verdade. O aprender é muito complexo, mas é mais simples. O mais difícil mesmo é a responsabilidade de cuidar do paciente. Mas o resto a gente vai pegando jeito. E dizem que a pediatria é o terror ali da galera. Talvez tenha a ver com isso, com essas questões de conduta ali, não sei. Eu acho que na questão da medicação também. Porque a medicação do adulto, né? E da parte pediátrica é muito diferente. Então, você tem que saber os cálculos. 2 mundos totalmente distintos. Caramba, gente. Que bizarro. Eu tô ficando ansiosa. Eu comecei a ficar... Não, gente. Não, mas aquela ansiedade boa, sabe? Pra viver isso. Muito bom. Porque é muito gostoso ver vocês falando com tanto brilho no olho a respeito disso. Tão felizes também com o que vocês estão vivendo. Eu acho que dá vontade, aquele gostinho de, tipo, como que será que eu vou viver isso daqui uns 4 anos? É 4 anos, né? Eu acho que é 4 anos. Mas, enfim. É 4 anos, tá no quarto período. Então. Pra mim é 3,5. Ai, que isso, gente. Dá aquela ansiedade de, tipo, como que vai ser daqui 4 anos, né? É que eu acho que hoje em dia o pessoal tá tão negativo em relação ao futuro mercado da medicina. Então, acho que isso acaba respingando na gente. Aí, ver vocês falando dessa forma, que ainda tem oportunidade de emprego, que as portas vão se abrir, basta você correr atrás, acho que dá um pouquinho de alívio, assim, sabe? Eu acho que todo mundo que se dedica e quer fazer as coisas bem feito vai ter espaço. Porque muita gente tem para todas as áreas. E sempre vai ser cada vez mais. Então, você tem que se destacar. E a gente não é só sabendo um monte que se destaca. Porque tá cheio de gente que sabe muito. Mas eu acho que é a humildade, a forma de se comunicar com as pessoas, com os pacientes, saber conversar. Então, não é só resolver problema. Você tem que ter uma boa comunicação com todo mundo ali. Então, acho que não é só não é tão ruim assim, não tá tão difícil assim também. Sim. É bem mais difícil do que antes, mas eu acho que os 8, 9 primeiros meses é angustiante. Você não tem nada certo, você não tem nem... eu não tenho um plantão fixo, eu não tenho um emprego fixo, você fica naquela coisa, tem que ficar no WhatsApp olhando se eu vou conseguir um plantão hoje. E aí as coisas vão, do nada, quando você vê, você tá o trabalho fixo ali, você já tá fazendo suas coisas, tá conseguindo ter tua rotina, as coisas vão se encaixando. Leva um tempo maior agora, porque é muito mais gente do que antes, mas se você se manter firme, você consegue. Sim. É só se esforçar. Eu queria falar sobre isso também, que é essa sensação. Eu também tinha muito medo, porque as pessoas falavam assim, porque você não vai conseguir pagar o seu FIES, não tem emprego para todo mundo, e era aquele desespero todo, e parecia que o mercado de trabalho ele era muito mais aterrorizante do que a faculdade.
mas não é o que acontece na vida real. Eu sou muito mais feliz agora que eu terminei a faculdade do que eu era na faculdade. Na faculdade tinha aquele desespero todo, tinha as matérias que eu não gostava. Hoje eu faço minha pós de psiquiatria, então eu gosto muito de todas as aulas que eu tenho. Trabalho no posto, tenho a minha rotina. Então, e antes era aquelas aulas picadas, uma de noite, uma de manhã, um estágio tal horário, mas daí no outro dia o outro é à noite, e você Aí tinha que ficar naquela. Você E tá daí, pronta pro estágio. Hoje não vai ter mais. Não, mas, gente, ou como marca assim? em cima, vou precisar que venha um acadêmico aqui. Do nada no internato. Sim. Então, você não tinha como ter uma rotina. E daí, agora que eu trabalho, eu tenho minha rotina, eu consigo viajar, eu consigo fazer minhas coisas sem estar tanto nessa pilha de depender de um calendário que não fui eu que fiz. Sim. Então, tem essa possibilidade também, que eu acho que é uma coisa positiva, assim. Eu acho que cada experiência é única, mas eu também amo estar formada. Tem seus pontos. Tudo na vida tem os lados negativos, né? Mas se a gente ficar só falando o lado negativo, aí não dá. Fica difícil. Mas até agora, pra mim, é a melhor fase possível que eu já vivi. É muito bom você poder ajudar alguém, você aplicar o que você aprendeu. É muitos anos, é cursinho, é faculdade. E aquela ânsia de, meu Deus, quando que vai ser eu por mim mesma? Quando que eu... Ai, só tô pagando a mensalidade? Quando que eu vou ganhar alguma coisa? Você ter o Quando que seu vai surgir salário, você não efeito? pedir pro seu pai, ai, pai, queria comprar tal coisa. Que é muito chato também. Ali Sim. você tá com o seu dinheiro, você tá por si mesmo, então E é focar muito bom em a que você sensação. gosta. É. Estudar o que você gosta. Poder se aprofundar no que você gosta, igual a Mônica. Tá fazendo a pós dela em psiquiatria. Então, ela tá podendo focar nisso. Na faculdade, a gente tem que focar em tudo. A gente nem consegue gostar direito do que a gente gosta, porque é tanta informação, acho é que foi- tanta coisa. Uma coisa que eu menos estudei, eu acho, na faculdade foi psiquiatria, porque tinha tanta coisa a mais para estudar que não dá para você Sim. focar naquilo que você gosta. Exatamente. Eu acho que vocês até entraram mais na minha próxima pergunta, que fez muito sentido. Mas o que vocês diriam para uma pessoa que tá ali angustiada com o pós-formatura? Tá com medo, tá ansiosa, não sabe o que vai vir pela frente. O que vocês diriam? Eu acho que o medo protege a gente de não ir aonde não devemos ir. A gente tem que ter muita cautela. Se você tem medo, por que eu tenho medo? Ai, talvez é porque eu não estou preparado para fazer isso. Tem várias áreas que a gente pode atuar na hora que a gente se forma. A gente não precisa ir direto num plantão ou numa emergência. E tem posto de saúde, tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, vai com calma, respeita seus limites. E vai com medo também, sabe? É mais assustador do que parece. Você chega lá, às vezes parece que a gente não sabe nada quando a gente se forma. É tanta informação que a gente não consegue assimilar. E quando você vai trabalhar, você fala, meu Deus, olha, eu sei isso. Eu ficava muito impressionada com Tipo, isso meu também. Deus, olha, eu consegui resolver isso. E parecia que... E também surgia do nada, assim, a informação. E eu, E na faculdade você vai naquele estágio, você não sabe responder ao professor, e ele já fala, nossa, nunca vou mandar meu parente lá pra você. sim, eles aterrorizam muito a gente no internato, gente. Não se Humilham deixa a levar, não se gente, deixa faz um levar. monte de coisa. Tá todo mundo na mesma, gente. E você vai se formar e você vai descobrir que você sabe mais do que você imagina. Quando você vê, você tá atendendo os pacientes, você nem tá pensando, você já vai, já virou automático. É uma coisa que aquele você aprendizado vai... motor, você já tá... Exatamente. É igual vestir a roupa, você já vai automático. É impressionante. É muito legal para pensar que há um ano atrás a gente estava saindo da faculdade e tudo que a gente já fez hoje. Eu e a Mônica já trabalhamos em UBS, é plantão. Eu já dei plantão em uma cidade que eu era a única médica da cidade, num único pronto atendimento. Até hoje eu fico pensando, gente, como assim? Que coragem é essa? E eu saí da faculdade falando, nunca vou dar um plantão. Não vou dar plantão, que eu tenho medo. Você cresce muito exponencialmente quando você está trabalhando. muito legal. O crescimento dentro do mercado de trabalho é muito grande, porque você assimila muito aquilo que você aprendeu durante a faculdade, que às vezes era aquela informação solta, largada, você consegue assimilar ali. Então, você aprende muito. Então, Mais do que 6 anos de faculdade. Mais. Bem mais que 6 anos de muito... faculdade. Meu Deus, não parece que faz muitos anos que eu estou trabalhando. Não parece que faz só um ano. Nossa. E você lembra, assim, do primeiro paciente que você atendeu como médica não já? Não chego a lembrar do primeiro paciente, mas tem pacientes que me marcaram muito, principalmente os pacientes
crônicos, que eu acompanhei uma melhora ali. Por exemplo, tinha uma paciente minha, que era de quando eu trabalhava numa UBS de Santa Teresa. Ela tinha uma meningoencefalite viral. Um quadro péssimo, prognóstico, assim. Ela estava acamada, ela não conversava, ela só ficava deitada. E ela tinha muita crise epilética e ela ficava parada às vezes, os cuidadores não sabiam, não entendiam. Quando eu fui acompanhar ela, eu presenciei que era uma crise de ausência que ela estava tendo. Então, ela ficava alternando entre essas tônico-clônicas generalizadas e a crise de ausência. Prognóstico péssimo. Juntamos a equipe, conversamos sobre o que a gente podia fazer com ela, foi encaminhado para físio, tinha o encaminhamento para o neuro ali associado. Então, foi muito trabalho em equipe mesmo com ela, mas ela nos surpreendeu muito, porque hoje em dia ela caminha, ela fala algumas palavras, ela não voltou a ser igual ela antes, mas a gente realmente não esperava que ela ia sair da cama. E foi assim, ela fala algumas palavras, ela é meio confusa, mas ela entende algumas coisas que é falado. Ela até ajuda em casa, fazendo algumas atividades, tipo, ela seca a louça. Então, ela consegue fazer coisas que a gente jamais imaginou que ela faria. E é muito gratificante você acompanhar esse paciente desde o início. Então, assim, é uma experiência incrível. Isso que eu ia falar, deve ser muito legal você sentir que fez parte desse processo, que Sim. você de alguma forma auxiliou ela ali. Nossa, é incrível. Nossa, muito marcante essa história. Que demais você poder realmente fazer a diferença e principalmente em equipe, né? Trabalhar em equipe e entregar um trabalho tão bem feito também. Isso é muito gratificante. Eu chegava lá na casa dela, porque eu fazia as visitas domiciliar dela toda semana. Então, eu chegava lá, eles já tinham o meu café pronto lá, as bolachas, tudo. Atendimento domiciliar, hein? Que muito querido. bom. E daí, eu chegava lá, a família dela já me abraçava, eles já me consideravam super da família, assim, que eu chegava lá. Legal. Sinto falta até porque agora eu não trabalho mais lá. Então, você acaba se apegando um pouco aos pacientes. Sim, eu A atenção imagino. primária é bom por isso. Você consegue acompanhar. Sim. Porque num plantão é uma vez na vida e Sim. talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Nem sabe como que vai ser. É por isso que eu gosto mais da unidade de saúde básica, porque eu gosto de acompanhar os pacientes, essa integralidade, essa continuidade que tem. E no plantão eu fico, será que eu tomei a conduta certa? O que será que O que aconteceu você vai com acontecer aquele... amanhã? Será que ele vai estar bem? aconteceu com Aham. esse paciente? Às vezes eu até mando uma mensagem, Será que ele tipo... melhorou? fulano, você que tá com o paciente tal, o que aconteceu aí com ele? Tipo, aí quando ele tá bem, me dá um quentinho no coração. E ele tá bem, então tá bom, Foi fiz o certo. seu ladinho da medicina da família e comunidade. Sim, muito. Mas e você, Júlia? Você lembra Eu do primeiro lembro. paciente? Eu lembro exatamente. Era uma menina super jovem e também era o primeiro trabalho dela. Era em uma clínica de medicina ocupacional que eu trabalho hoje em dia, inclusive. Ela chegou e falou: eu tô tão nervosa. Ela foi fazer o exame, né, pra entrar no trabalho. Vai ser meu primeiro trabalho. Aí eu olhei pra ela e falei: sério? E você é minha primeira paciente também? Aí a gente começou a rir. Ela: não acredito. Eu falei: eu juro pra você, eu tô até menos nervosa agora, que você também vai entrar no seu primeiro trabalho. Eu não me lembro a idade dela, mas eu lembro que ela... A idade não, o nome dela, mas eu lembro que ela tinha 17 anos. Ela era super nova e era o primeiro trabalho dela também. Aí a gente se olhou e falou: meu Deus. Então é hoje. Hoje é o nosso primeiro dia de trabalho. E foi bem tranquilo, porque não foi um plantão nem nada. Eu acho muito legal a medicina ocupacional por isso. É um ambiente muito tranquilo e controlado. Então foi bem calmo. Mas eu lembro dela. Eu lembro da fisionomia dela, mas eu não me lembro o nome. Que legal, gente. E nesse sentido, o que ninguém conta pra vocês da vida de recém-formado? Tipo, o que ninguém contou? Pra mim, eu acho que é um período muito solitário. Várias outras coisas todo mundo conta. Pode não falar muito, mas a gente escuta várias coisas sobre quando a gente se forma. Mas eu achei que é um período muito solitário. A gente sai da faculdade, a gente tá ali no internato, então estamos todos os dias com o nosso grupo ali. E geralmente o nosso grupo de internato são com pessoas próximas de nós. A gente cria um vínculo muito grande. E a gente tá na faculdade, a gente vive muito a faculdade. Então você não fica tão próximo de pessoas de fora, né? Você se aproxima mais, principalmente no internato. E do nada você se vê ali. Um foi embora para uma cidade, o outro tá estudando para residência, o outro tá dando plantão. Vocês não se veem mais. Você tá naquele limbo, ou eu trabalho, ou eu estudo, ou eu tô dormindo, porque eu tô muito cansada de trabalhar ou estudar. E você se afasta muito das pessoas. Você tá muito sozinha. E você se afastou dos seus amigos que estavam todo dia ali com você. Então, você se vê meio perdida, assim, meu Deus, parece que você tá sozinha, sabe? Porque
a gente é tão carregado sempre com alguém, né? A gente tem sempre um preceptor, um amigo. A gente nunca tá num plantão do internato sozinho ou no estágio da UBS sozinho. E do nada você tá sozinho. E você tem que viver aquele momento sozinha. Tem quem dê plantão sozinho, plantão em dupla, mas teu dia a dia ali você tá sozinho. E tomando suas decisões sozinhas, suas condutas nos seus trabalhos sozinhas. E eu acho que é um limbo muito difícil. E quem não faz medicina e não entende muito, às vezes a gente só quer falar de medicina, ou a gente não quer falar de medicina, ou a gente tá muito cansado. Então a gente acaba se afastando de algumas pessoas e ficando sozinho das que a gente era muito próximo. Então o que eu senti foi que é um período bem solitário. E é muito difícil, porque você tem o medo e a insegurança, né? Dos primeiros plantões e tudo. E também quando você tem que só estudar, né? Como algumas pessoas fazem, é muito estudo. E estudar cansa. Estudar te desgasta. Sim. Você fica ali todo dia na bancada, estudando. Sempre sozinho. Então, eu achei que uma coisa que ninguém me falou que seria um período tão solitário. Foi isso que eu achei. O resto, a gente escuta falar de tudo um pouco. Sim. Mas isso eu achei que é uma coisa que me marcou bastante. Ai, foi bem interessante a Júlia falar disso, porque foi uma coisa... Ó, vou até me expor aqui demais. Eu fazia academia com os meus amigos do internato. E quando terminou e eles foram embora, a maioria do meu grupinho ali, eles eram fieses. E eu era a única que era de Cascavel. Então, quando terminou, todo mundo voltou para suas cidades. E eu fiquei sozinha. E eu não conseguia ir mais naquela academia. Porque toda vez que eu entrava na academia, eu tinha uma crise de choro. Nossa, gente, faz muita Meu falta. Deus, A faculdade, essa parte da faculdade dos amigos. Por favor, Felipe, não assista isso. Eu ainda não gosto de você. Aí, então, a gente tinha o nosso grupinho, a gente tinha a nossa treta, mas era todo mundo muito junto. Aí era eu e uma amiga minha, eu e a Camila, a gente sempre fazia, por exemplo, atendia em dupla e fazia o médico bom e o médico ruim, como se fosse o policial bom e o policial ruim. Tipo, tinha aquela médica que passava um pouco mais a mão na cabeça do paciente e tinha a médica que brigava mais. Ai, como que você não está tomando a sua insulina, certo? E ela falava, não, mas calma, também não é assim. Talvez ele não está tomando porque o médico anterior não explicou devidamente. Então, a gente tinha uma que sempre brigava, outra que passava um pouco a mão. E daí a gente alternava. E faltou muito isso. A gente se divertia muito no internato, apesar dos apesares, apesar de ser pesado, apesar de ser difícil. A gente estava junto no difícil e isso acabou fazendo falta depois. Porque a gente fica mais próximo dos nossos colegas de internato do que da nossa própria família. É toda hora ali com eles. Até quando você mora com seus pais, você fica mais com os colegas de internato. E do nada, você não tem mais eles ali todos os dias. Às vezes você pensa... Não vejo a hora de me formar, não aguento mais esse povo. Aí você se forma, meu Deus, não vejo... Que saudade da minha família, do internato. Sim. Então, eu acho que é o que mais me marcou. É uma coisa... Vocês vão lembrar de mim quando vocês se formarem. Nossa, mas... Vocês vão sentir falta. Briga, irrita, incomoda, mas é igual família. E faz muita falta. Principalmente quando é seus amigos de verdade, que você fez o grupo. Que é, no meu caso, eu acho que o da Mônica também. Então, faz uma falta danada. Nossa, vocês trouxeram um ponto muito profundo agora. Eu nunca tinha ouvido falar dessa parte de Foi realmente... Nossa, vocês responderam de maneira muito maravilhosa. Porque eu vou levar isso pro meu internato, pra minha vida. Principalmente, na acho que hora de até... brigar com o coleguinha, você reflita e pensa... Mas eu vou sentir falta dele em algum momento. Talvez não seja agora, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã. Talvez semana que vem eu ainda esteja emburrada. Mas eu vou sentir falta dele em algum momento, porque vai fazer falta. Sim, ai, nossa. gente, e é nesse papo profundo que a gente vai encerrar o nosso episódio. Exatamente. Passou muito rápido, meu Deus do céu. Eu vou abrir um espacinho para vocês se despedirem. Pode começar, Mônica, se quiser falar o seu @ pro pessoal. Ah, tá. O meu user é o Moni G Prado, o pessoal. E agora eu criei um Instagram mais direcionado para medicina, que é o Moni na Med. Também queria deixar um recado para quem tiver interesse, às vezes de chamar, tirar dúvida, quiser, às vezes, fazer um plantão junto, acompanhar, pode se sentir à vontade, ou ir na UBS, às vezes, fazer um estágio, pode se sentir à vontade para... agora que a gente pede um estágio, gente, aqui, ó. Para estar me mandando mensagem. Talvez eu demore um pouquinho para responder, mas responderei. Muito legal. E você, Júlia? Eu sou mais low profile, assim. Mas, o mesmo que a Mônica falou,
Eu gosto de mandar para alguns colegas quando se formam. Viu? Tô aqui. Pode me mandar uma mensagem. Tem dúvida? Não vou saber tudo, mas o que puder ajudar. Então, exatamente, podem mandar mensagem com qualquer dúvida. Às vezes só alguma insegurança mesmo. Ai, como foi, sei lá, seu primeiro dia? Quer falar de novo sobre isso? Pode mandar uma mensagem. Eu também vou demorar para responder, provavelmente, mas eu vou responder. E é isso aí mesmo. Eu não vou chamar vocês para me acompanharem no trabalho, porque no momento eu não estou no UBS ou dando plantões mais, porque eu estou mais focado no estudo para residência agora. Mas tudo que precisarem também podem contar com a gente, principalmente quem está se formando agora. Gente, não tem vergonha. Mandem mensagem. Se não te responderem, manda para outra pessoa que alguém vai te responder e vão te ajudar. Alguém vai ser bem legal com você e vai fazer toda a diferença. Um mês depois vão te responder e falar, você ainda tá precisando? Gente, sim. Tô aqui. Gente, eu acho que a gente encerra esse episódio de uma maneira muito maravilhosa. Eu acho que vocês trouxeram a energia que tava faltando, assim, sabe? A gente que tá ali no básico, tá pelejando, tá ali andando nesse caminho de muito conteúdo teórico, não vê muita prática. Então, assim, eu acho que vocês trouxeram esse quentinho que tava faltando e realmente foi muito prazeroso estar aqui com vocês. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a vocês. Foi muito bom. E é isso, gente. Mas fiquem ligados que ainda falta mais um episódio pra gente encerrar a nossa segunda temporada do Jaleco ao Plantão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.